Oi, pessoal, vamos falar hoje sobre os métodos que nós utilizamos para preparar as amostras biológicas que vamos estudar ao longo da disciplina de histologia. Essas amostras, elas precisam ser cortadas em fatias muito finas para que elas possam ser observadas ao microscópio. Não teremos aula prática no ensino remoto, no entanto, vamos utilizar várias imagens obtidas a partir de um sistema de captura de imagens conectado ao microscópio, e essas imagens vão ajudar a gente a entender muito sobre histologia. E aí eu gostaria de, a princípio, falar sobre como essas amostras são preparadas. Essa é uma rotina que nós desenvolvemos no laboratório de morfologia dentro da UFMT. Eu sou mestre em histologia, doutora em histologia, e tenho cerca de 30 artigos publicados na área de histologia. Então, eu posso passar para vocês um pouquinho do que a gente faz, não são todos os métodos de estudo, mas um pouco do que a gente faz para a rotina de preparação para amostras didáticas, para amostras em ensino de graduação. Vamos lá? Existem dois protocolos básicos. Esses protocolos de preparação dessas amostras biológicas, como eu falei para vocês, têm o princípio de preparar amostras que serão colocadas fatias muito finas em lâminas de vidro, e essas lâminas serão colocadas ao microscópio de luz, o qual nós captaremos as imagens e colocaremos para estudos com vocês. Esses dois protocolos, eles vão variar de acordo com o tipo de material que a gente inclui a amostra biológica para obter os cortes finos que eu estou falando a vocês. Pode ser uma inclusão no método em parafina ou uma inclusão pelo método em resina plástica. E são esses detalhes que nós veremos agora. Seja num protocolo de parafina ou num protocolo de resina plástica, os passos são mais ou menos os mesmos, com algumas pequenas variações. E é isso que a gente vai ver na nossa aula, esse passo a passo de cada etapa que nós temos de preparação de amostra biológica. O primeiro passo é você definir o que você quer estudar. Qual é o seu objetivo? O que você quer explicar através da histologia? Não necessariamente que somente histologistas vão ter interesse nesse tipo de estudo. Esse tipo de estudo pode ajudar a esclarecer outras áreas do conhecimento biológico, como a evolução, a filogenia, a zoologia, a classificação filogenética. E é através da histologia que nós podemos facilitar alguns entendimentos. Mas, antes de mais nada, antes de qualquer estudo, lembrar que nós precisamos ter todas as autorizações de coleta e manipulação de animais. Seja autorização de coleta ou mesmo autorizações de comitês de ética, se você for trabalhar com experimentações. Em qualquer estudo biológico, essas autorizações é o fator mais importante antes de iniciar qualquer estudo. Feito isso, definido quais são os seus objetivos, você tendo todas as autorizações para realizar o seu estudo, aí sim você vai retirar a amostra biológica que você tem interesse em estudar. Retirada essa amostra biológica, você vai escolher o método de fixação. Pode ser um método físico ou um método químico.
O mais comum entre os métodos físicos é o congelamento. No entanto, feito o congelamento, toda preparação histológica vai seguir dentro de um protocolo para congelamento, que é diferente do protocolo que eu vou ensinar para vocês ao longo dessa aula. O mais comum é o método químico, em que você utiliza uma solução química dentro de concentrações pré-definidas para aquele grupo de animal que você está estudando, e aí você utiliza essa solução para imergir a amostra biológica que você quer estudar, ou seja, você colocar a amostra biológica dentro dessa solução química. O mais comum dentre todos os estudos, principalmente para quem trabalha com zoologia, é a utilização do formol. É uma solução de baixo custo, de fácil acesso e que não causa tantos danos ao material biológico comparado a outras soluções. Esse formol ele vai ser preparado numa concentração misturada com água. Essa concentração vai variar de acordo com o tipo de animal que você está estudando ou o tipo de órgão que você quer estudar. Pode variar de formol 4% até o formol a 10%, e ele será tamponado para que possa fazer o processo de fixação de forma mais correta. Esse formol, decidido qual é a concentração que ele vai ser preparado, você coloca a amostra, né, dentro, pode ser colocado dentro de cassetes de histologia, que são caixinhas, né, como essas na imagem que tem aqui, o formol a 10%, ou ele pode ser colocado o órgão mesmo inteiro nesse formol, ou até mesmo animais inteiros são fixados em formol, no caso das coleções zoológicas, né? Feita essa fixação, ela dura em torno de, no mínimo, 24 horas. Menos que isso, o órgão não será fixado de forma correta. E qual é o objetivo da fixação? Fazer com que células, tecidos, o órgão como um todo, o corpo do animal seja preservado o mais parecido possível, preservando as suas características morfológicas o mais próximo possível do que ele era em vivo. Próxima etapa, fixou. Ficou lá 24 horas fixando. A gente vai desidratar esta amostra. E o que é desidratar? É retirar a água dos tecidos e substituir por outro líquido que seja miscível ao meio de inclusão. O que é ser miscível, professora? É que esse meio possa se misturar à próxima etapa, que é o meio de inclusão. Para desidratar, nós usamos álcool ou acetona. E esse álcool e essa acetona vai ser preparado em gradientes de concentração. Ou seja, eu vou preparar frasquinhos em que eu vou ter álcool ou acetona a 70%, um outro frasco com 80%, outro frasco com 90% e, por fim, um frasco com esse álcool ou essa acetona numa concentração de 100%. Vou pegar minha amostra biológica e vou colocar dentro desse frasquinho e vou deixar essa amostra biológica desidratando ali no intervalo de tempo que vai variar, né? Pode variar de 30 minutos até 3 horas. Tem autores que falam em 6 horas, né? Isso varia o tempo que vai ficar em cada concentração, de acordo com o tecido,
qual tipo de animal que eu estou estudando, qual tipo de órgão que eu tenho como objetivo estudar. Então, o tempo de cada uma das etapas da desidratação varia de grupo para grupo, de objetivo para objetivo. Se eu estiver seguindo um método de preparação biológica para inclusão em parafina, faz-se necessário a etapa da diafanização. Mas isso somente se eu estiver preparando a minha amostra biológica para inclusão em parafina, pois o álcool não é miscível com a parafina. E eu preciso fazer essa minha amostra ir para um meio que será miscível ao seu meio de inclusão. E o xilol é miscível com a parafina. A amostra biológica fica no xilol em torno de no mínimo 24 horas. Alguns autores sugerem 48 horas da amostra biológica ficar submersa no xilol, certo? Esse tempo que a amostra vai ficar no xilol, ela clareia, ela fica transparente. Por isso, alguns autores também chamam esse período, essa etapa da preparação histológica, de clarificação, porque a amostra vai clarificar, ela vai ficar mais clara ou até transparente. Mas é uma etapa que só se faz necessário para inclusão em parafina. Na próxima etapa vem a infiltração. E o que é essa infiltração? Eu permitir que o meio que eu vou utilizar para incluir, para fazer um bloco da minha amostra e cortar esse bloco para obter fatias finas, eu já vou preparar essa minha amostra para que esse material entre dentro, entre as células, entre os tecidos, de uma forma bem delicada, de uma forma que demore um pouco para isso acontecer, mas que vai acontecer de forma mais interessante, mais adequada. Se eu estiver preparando a minha amostra para a inclusão em parafina, eu preciso colocar essa amostra biológica dentro de um frasco contendo parafina líquida. E para que ela fique líquida, ela deve estar em estufa a 60 graus Celsius. Se eu fizer uma inclusão para preparação em resina plástica, eu vou colocar a minha amostra biológica dentro de um frasco contendo a minha resina plástica na sua composição líquida. A resina, para ser mantida, ela é mantida no frio em geladeira comum. Então, eu coloco a minha amostra dentro de um frasco com resina e ponho na geladeira. Ela vai ficar ali, seja na parafina ou na resina, num período de no mínimo 24 horas. Mais que isso, é até interessante para a resina. A resina a gente costuma deixar até 3 dias no nosso laboratório em meio de infiltração. Para a parafina, mais que 24 horas pode ser danoso para o material biológico que eu quero estudar. Então, no mínimo e no máximo 24 horas na parafina líquida. Próxima etapa vai ser a inclusão. O que é a inclusão? Eu pego aquele material que está já no meio de infiltração e coloco ele num molde, e esse molde eu coloco o meio de infiltração acrescentado de um endurecedor ou coloco no meio em que esse meio de inclusão vai endurecer. Então, se for parafina, eu tenho um molde, aqui no caso dessa fotografia, eu tenho um molde em papel, né, que é feito para colocar a amostra biológica. Pego a parafina líquida, coloco sobre o material dentro desse molde, ela a temperatura ambiente vai endurecer e vai formar esses bloquinhos que vocês estão vendo na foto ao lado. Se eu estiver trabalhando com resina, eu preciso pegar essa resina plástica, acrescentar um catalisador a ela, misturar, é uma substância que se mistura a outra,
Da mesma forma, pego um molde, que não vai ser um molde de papel, vai ser um molde plástico ou de silicone, coloco o meu material biológico, coloco essa resina adicionada de catalisador e aí ela vai endurecer. A parafina, quando eu coloco ela em temperatura ambiente, cerca de algumas horas depois, 1 hora, 2 horas depois, o meu bloco já está duro, né? Eu já tenho um bloquinho de parafina endurecida. A resina adicionada ao catalisador, ela precisa de um pouco mais de tempo para endurecer. Eu preciso de pelo menos umas 12 horas e o ideal são umas 24 horas para essa resina endurecer e formar um bloquinho endurecido. Esse bloquinho endurecido, ele vai ser colocado num equipamento chamado micrótomo, que vocês veem nessa imagem aí ao lado. Esse aparelho, ele tem uma funcionalidade de cortar fatias muito finas. Então, eu coloco o meu bloquinho no micrótomo, ajusto, né, esse bloquinho em relação a uma navalha cortante que está aqui no micrótomo. E aí eu faço fatias muito fininhas, como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado. Essas fatias bem fininhas, elas são retiradas do micrótomo, colocadas em água, tá? Para a parafina, ela é colocada na água quente, para a resina é colocada na água fria. E aí eu pego aquela fatia e coloco numa lâmina de vidro, né? Eu mergulho a lâmina de vidro na água e pesco essa fatia na minha lâmina. Lembrando que cada uma dessas fatias tem uma espessura muito fina, de 3 a 5 micrômetros. Depois de obtidas essas fatias, que estão já numa lâmina de vidro, eu vou passar pela etapa de coloração, né? E o que é a coloração? É eu escolher, né, um corante que vai de encontro aos objetivos do meu estudo. Ou seja, se eu quero entender a morfologia básica, eu escolho corantes que vão mostrar a morfologia. Se eu quero entender qual a composição bioquímica dos tecidos, eu vou escolher corantes que vão mostrar, através de afinidades das células com o corante, qual a sua propriedade bioquímica. E aí eu consigo explicar como é composto esse órgão, como é composto esse tecido e quais são as suas composições para desempenhar determinadas funções. Lembrando que cortes em parafina devem ser desidratados e diafanizados, ou seja, eles são mergulhados em álcool, em xilol, para depois passar pelo corante. Os cortes em resina são corados diretamente, ou seja, eu coloco o corante diretamente no corte sem precisar de desidratar nem diafanizar. O tempo que cada corante vai ficar em contato com o corte varia de tipo de órgão que eu estou estudando, varia do tipo de corante que eu escolhi para colocar. Então, não há um tempo fixo, cada coloração tem o seu protocolo. Vejam as imagens das lâminas obtidas aqui ao lado, como que elas ficam após a coloração. Corado, depois que as lâminas já estão coradas, e aí escolhidos quais são os cortes que ficaram melhores, que eu consigo estudar do jeito que eu tenho o objetivo de estudar, aí eu monto a minha lâmina, vem a etapa da montagem, em que eu coloco uma resina, um meio de montagem sobre o corte e sobre esse meio de montagem eu coloco uma lamínula, tá? Nessa imagem aqui está escrito lamela, o que não está de todo errado, mas que também recebe o nome de lamínula, que é uma lâmina de vidro mais fina do que a lâmina em que tem o corte apoiado, certo? Eu aperto bem, né, essa lamínula em contato com o meio de montagem, para que não tenha bolhas, né?
E aí está pronta a nossa lâmina para ser estudada ao microscópio de luz. E vem a etapa mais interessante de todas, que é a observação e a análise. Normalmente nós faríamos isso em sala de aula, que vocês observariam as lâminas que nós preparamos e fariam a análise dessas lâminas. Mas infelizmente a gente vai fazer isso através de aulas à distância, em que o que nós vamos observar o microscópio de luz, como nós vemos aqui na imagem à sua direita, que nós vamos reproduzir em desenhos histológicos o que nós estamos observando. Como a gente vê à nossa esquerda, é um desenho. Esses desenhos vão também vir com identificações. Vocês veem que está tudo identificado, está tudo classificado de acordo com a forma, de acordo com a cor. A cor nem é o objetivo mais importante, a gente observa muito mais a forma, a estrutura do que a cor, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai analisar essas lâminas com o que a gente chama de face do corte. Lembrando que a gente está vendo uma estrutura tridimensional e a gente tem que fazer um transporte, né, do que nós entendemos dessa estrutura tridimensional para um corte plano, né? Então é mais ou menos como se eu estivesse vendo um brócolis inteiro, eu faço uma fatia desse brócolis e eu olho só a fatia. É diferente do que eu tenho como concepção do brócolis inteiro, né? Por exemplo, vejam aqui um caso de uma análise interessante. Eu tenho uma estrutura que é um tubo e esse tubo faz curvas. Quando eu corto esse tubo, que é o caso da gente estar cortando, né, uma estrutura e colocando numa lâmina de vidro, eu tenho que pensar que eu estou vendo apenas uma fatia daquela estrutura tridimensional. Então, a gente vai ter a obtenção de cortes que a gente classifica de que maneira? Olha só, eu tenho esse caso aqui embaixo, é a lâmina, ela está, né, inclinada em relação ao tubo. Essa lâmina inclinada em relação ao eixo maior desse tubo vai me ter um corte que eu chamo de oblíquo. Se essa lâmina não estiver inclinada, se essa lâmina estiver reta em relação ao eixo menor desse tubo, eu tenho um corte transversal. Se eu pego essa lâmina e passo ela lá na tampinha da curva desse tubo, eu tenho um corte que eu chamo de tangencial. Também é transversal, mas ele está na tangente da curva. Se eu faço essa lâmina reta bem na curva desse tubo, pegando a volta desse tubo, vejam que aparece duas estruturas esféricas, mas isso não reproduz o que ele é de fato. É esse cuidado que a gente tem que tomar na hora de observar a face de corte. A mesma coisa a gente vê uma estrutura maior numa outro tipo de curva, não quer dizer que esse órgão é grande dessa forma, mas que naquela face de corte ele ficou grandão. Agora, se eu pego a minha lâmina e corto no sentido maior, no eixo maior desse tubo, eu posso ver tanto como duas linhas paralelas, num corte longitudinal, como também uma estrutura reta. Se eu pegar a tangente, se eu pegar a parede dessa estrutura longitudinal. Então, todos esses cuidados precisam ser muito bem avaliados no momento em que eu estiver olhando uma imagem histológica. Qual é a face de corte que eu vou estar observando? Isso faz muita diferença na identificação das estruturas e na avaliação da estrutura. Então, aqui um exemplo interessante de observação de cortes diferentes da mesma estrutura.
Nós temos duas imagens aqui da nossa lâmina de pulmão. À esquerda, nós temos um brônquio cortado em corte transversal. É uma estrutura circular. O mesmo brônquio aparece à direita, só que em cortes diferentes. Eu tenho o longitudinal, que é essa face de corte mais extensa, e o corte tangencial aqui menor e superior. É a mesma estrutura em faces de cortes diferentes. Isso influencia na forma como eu avalio, porque eu poderia sim avaliar como coisas diferentes. No entanto, não são diferentes. É a mesma estrutura sob face de cortes diferentes.